Queridos irmãos e irmãs, vamos ao primeiro vídeo do meu canal, Padre Paulo César. Antes de iniciar a nossa reflexão, quero pedir a você que se inscreva aqui no canal, deixa o seu like, dá o seu joinha, mas também que você possa partilhar o link com seus irmãos, com seus amigos, aí na sua paróquia, no movimento, nas pastorais que você faz parte. Para quê? Para me auxiliar, que essa evangelização, que a reflexão diária possa chegar a mais pessoas, a mais corações que estão sedentos da palavra do Senhor. Para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo possa inundar a vida de tantos irmãos e irmãs, além da nossa, que necessita desse alimento de todos os dias para fortalecer a nossa caminhada de fé. Então, vamos à reflexão do Evangelho de hoje, que nos diz o seguinte: naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Queridos irmãos e irmãs, é interessante que neste Santo Evangelho o Senhor nos coloca esta indagação, esse questionamento. Por exemplo, vamos trazer para a nossa vida de fé. Como é que eu vou levar o meu irmão a Jesus se eu não tenho Jesus? Como é que na minha casa eu vou cobrar que o meu esposo vá à missa, nem que seja missa dominical, que o meu esposo tenha uma vida de igreja, se eu não tenho como deveria? Se a minha fé não é uma fé alicerçada, se eu falo mal da igreja na minha casa, se eu critico todo mundo, e às vezes eu participo de um grupo, de um movimento, eu vivo criticando o coordenador, eu vivo criticando o padre da minha paróquia, ou seja, eu dou contra-testemunho na minha casa daquela fé que eu digo ter, que eu digo fazer parte, e ao mesmo tempo eu cobro o meu esposo, os meus filhos, ou a minha esposa, o meu cunhado, o meu vizinho, para que tenha e que seja de Jesus Cristo. Então não pode. Por isso o Senhor diz hoje: pode um cego guiar outro cego? Eu não vivo a fé como deveria. Eu não tenho uma fé adequada para aquilo que eu digo. Eu sou católico. Quando na verdade às vezes eu tenho uma vida pagã. Então por isso que o Senhor hoje nos questiona: pode um cego guiar outro cego? Não. Então se eu quero levar o outro a Jesus Cristo, se eu quero anunciar o Cristo a outros corações, a primeira coisa que eu tenho que fazer, que eu tenho que ter, é Cristo em mim. Então essa é a primeira coisa que o Senhor hoje vem nos convidar. Coloca Jesus Cristo na tua vida para depois anunciar. Para que você não se anuncie, para que você não anuncie apenas um conceito, para que você não anuncie apenas um Cristo que está no seu intelecto, um Cristo que você sabe que existe, mas que você possa anunciar um Cristo que você experimentou. Um Cristo que transformou, um Cristo que está transformando a sua vida, e essa transformação será vista pelo outro que está à sua volta, pelo seu irmão, e ele vai querer essa transformação. É isso que o Senhor deseja de nós hoje quando nos questiona: pode um cego guiar outro cego? Por outro lado também, às vezes a falta de fé, ela é um impedimento, um empecilho para que a gente possa anunciar. O que seria essa falta de fé? Como eu já falei no início, às vezes eu não tenho uma vida de igreja como deveria ter, ou como eu me apresento. Às vezes eu me apresento por aí como católico, mas a minha vida não é católica. A minha vida não condiz com a fé da igreja católica. Eu acredito em muita coisa. Quantos irmãos acreditando em superstição? Quantos irmãos fazendo simpatias, por exemplo? Final de ano ou no Réveillon, na virada do ano, é de praxe, acontecerem essas coisas. E quantos, infelizmente, quantos irmãos cristãos católicos na praia fazendo superstição,
Né? Quantos irmãos fazendo simpatias, que é para ter dinheiro no ano que vem, para ter saúde, para não sei o quê. Mas se você é cristão de verdade, né, e não quer ser cego, que quer guiar outro cego, será que o nosso lugar não seria ao redor do altar do Senhor? Né? Será que a minha virada de ano deveria ser de fato somente na praia ou não? Então, por isso que o Senhor hoje nos questiona, pode um cego guiar outro cego? Vejamos a nossa fé, avaliemos a nossa vida, para que não sejamos cegos querendo guiar outro. Então, para que a nossa fé seja autêntica, seja verdadeira. E que quando a gente fale, ou quando a gente falar de Jesus Cristo, a gente fale com a boca e com a vida. Claro, a gente nunca vai chegar ao 100%. Somos frágeis, somos fracos. Mas é interessante, irmãos. Quando o outro vê na minha vida frágil, quando o outro vê que eu sou pecador, mas me esforço e busco a santidade, isso já é testemunho. E aquilo que eu falo vai convencer. Então, quantos irmãos, para concluir, né, a nossa reflexão de hoje, quantos irmãos que se apresentam por aí como católicos, em fila de hospital, em barbearia, né, em casa de vizinho, e ficam o tempo todo falando da sua igreja? Isso é um contra-testemunho. Né? Quantos irmãos, fulano, vamos para a missa, vamos participar da renovação, da Legião de Maria, disso ou daquilo, mas aí vai falar do coordenador, porque é pecador, porque é assim, mas você também é, eu também sou. Vai falar do seu pároco, do seu vigário ou do seu bispo, sim. Isso não quer dizer que nós somos santos, perfeitos, não. Nós somos pecadores. Mas se eu vou levar Jesus Cristo, olha o que o padre vai dizer para concluir. Se eu quero levar Jesus Cristo ao outro, eu vou falar de Cristo. Não do padre, não do vizinho, não do marido, não da esposa, não da família ou do seu grupo. Eu quero falar de Jesus Cristo. Então eu vou falar unicamente de Cristo. Para que eu não seja um cego querendo guiar outro cego. Se eu fui falar de Cristo, eu me atenho apenas a falar dele. Não seja católico, mentiroso ou charlatão, que quer falar de Cristo, quer que o outro seja cristão, católico, mas vive metendo a bomba na sua igreja. Ao invés de falar de Cristo, fala daqueles que buscam a Cristo. Estamos todos no mesmo barco. Eu, Padre Paulo César, o nosso bispo, o nosso Papa, todos pecadores. Todos somos peregrinos, significa dizer, todos estamos caminhando para a santidade e para a perfeição. Ninguém aqui é santinho, ninguém aqui é perfeito. Então, não se anuncia Jesus Cristo falando do erro do outro. Se anuncia Jesus Cristo tendo Cristo, vivendo Cristo, falando de Cristo. Amém. Que o Senhor desça sobre vós, derramando a sua bênção, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.